outro princípio importante para a escola bíblica dominical crescer é o arrolamento constante de novos alunos. Essa é uma boa pergunta. Aonde encontrar novos alunos para a escola bíblica dominical? Um tempo atrás, um pastor estava reclamando, dizendo que é difícil encontrar crianças para matricular na escola bíblica dominical. Mas aonde estão os alunos que estamos procurando? Muito bem, deixa eu dar-lhe algumas ideias de onde encontrar alunos para sua escola bíblica dominical. Em primeiro lugar, dentro da própria membresia. Há muitos membros da igreja que não frequentam a escola dominical. Todos os membros da igreja deveriam ser alunos da escola dominical, mas não são. Alguns vêm só nos domingos à noite, outros vêm só no culto pela manhã, alguns vêm na escola dominical, mas não vêm nos outros cultos, e assim vai. Então é possível conseguir um bom crescimento se nós conseguirmos integrar todos os membros da igreja na escola bíblica dominical. Isso é uma questão de conscientização. Há igrejas que têm 20%, 30% de seus membros que não participam da escola dominical. Mas se eles forem desafiados, se eles forem conscientizados que devem participar, pode haver um crescimento muito grande, um crescimento que acontece internamente dentro da igreja. Familiares dos membros. A maioria dos membros tem em suas casas filhos, netos, irmãos, cunhados, afilhados, pessoas que moram na mesma casa, moram nos fundos, mas não frequentam a escola bíblica dominical. Cabe à igreja fazer um levantamento, descobrir onde estão essas pessoas, visitá-las, e procurar trazê-las à escola bíblica dominical. Eu sugiro que, se for feito esse trabalho, faça-se também a campanha do carro cheio. A campanha do carro cheio é o seguinte: cada carro cabe em 5 pessoas. Então, se viermos com os carros cheios à igreja, nós teremos 100% da capacidade da nossa frota de veículos, a frota dos membros, dentro da escola dominical, participando da escola dominical. Mas os carros chegam na igreja com 2 pessoas, 3 pessoas, às vezes com 1 pessoa. Se nós conseguíssemos lotar todos os veículos dos membros da igreja com pessoas da sua família, vizinhos, amigos, nós teríamos um crescimento vertiginoso na escola bíblica dominical, sem empreender muito esforço. Tudo tem o seu trabalho, tem que se conscientizar, os membros terão que convidar as pessoas, talvez os professores visitar essas pessoas, mas elas podem ser trazidas sim, nos próprios carros dos membros. Carros cheios podem também encher a nossa escola bíblica dominical. Visitantes no templo. Em outros cultos da igreja, além da escola bíblica dominical, temos sempre visitantes, E essas pessoas precisam ser abordadas por alguém da igreja, pelos próprios professores, e precisam ser convidadas a vir e participar da escola bíblica dominical. Então, quando chega uma família que tem crianças, os professores da escola dominical que têm alunos daquela idade devem procurar essa família, se apresentar, convidar os pais, convidar as crianças. Se a família vier, as crianças gostarem do professor, é quase que grande certeza que essa família poderá ficar na igreja. Então é uma estratégia. Na escola dominical, nos cultos, todos os visitantes devem ser abordados e convidados a vir à escola bíblica dominical. Na verdade, todos os outros ministérios da igreja devem ser usados como captação de alunos para a escola bíblica dominical. Então, se a igreja faz culto nos lares, deve convidar as pessoas. Se a igreja faz núcleo de estudo bíblico evangelístico, deve convidar as pessoas para a escola bíblica. Se ela tem trabalho com criança no sábado, tarde feliz, se ela tem clubes bíblicos Boas Novas, isso aí é uma bênção. Isso aí encontra crianças, encontra famílias,
e é uma porta aberta, uma frente de evangelização da escola bíblica dominical. Você não sabe o que é Clube Bíblico Boas Novas? Então descubra, treine pessoas para fazer esse trabalho e você vai ver que vai encontrar crianças, sim, que as crianças estão nas casas, mas a escola dominical precisa entrar lá, conhecer essas crianças, ganhar essas crianças e trazê-las para a igreja. Trabalho de visitação, trabalho social no bairro, há muitas igrejas que fazem trabalho social e esse trabalho deve focar no convite para a escola bíblica dominical, mutirão missionário, conferências e outros trabalhos, programas especiais também podem promover a escola bíblica dominical, Dia das Mães, Dia da Criança, Natal, Noite dos Talentos e outras coisas. Até mesmo estratégias alternativas podem ser usadas para promover o arrolamento de alunos, o conhecimento de alunos, aniversário nos lares, coral de crianças do bairro, aulas de violão, reforço escolar, aula de inglês, informática, artesanato, escolinha de futebol e vôlei, grupo de teatro, programa de condicionamento físico, ginástica para homens e mulheres idosos, curso de culinária, corte e costura, crochê, alfabetização, são todas estratégias alternativas que nos ajudarão a conhecer pessoas que serão possíveis alunos da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical que quer crescer tem que encontrar novas pessoas. As pessoas estão lá. Nós precisamos estabelecer estratégias que na prática funcionarão ou não na nossa comunidade e aplicar aquelas que funcionarem. Se não tivermos gente nova na escola dominical, ela não ganhará almas, ela não crescerá, a sua tendência será diminuir. Então, oremos e trabalhemos para que possamos encontrar novas pessoas e matriculá-las ao ensino da palavra de Deus. Então, depois de falarmos sobre os dois primeiros fatores de crescimento da escola bíblica dominical, número 1, funcionar tendo em vista propósitos, e segundo lugar, investir no arrolamento de novos alunos, encontrar novos alunos e matriculá-los para o estudo da Bíblia, um estudo sistemático e regular da palavra de Deus. Hoje nós vamos gastar o nosso tempo falando sobre a organização da escola dominical. Esse é um princípio de crescimento. Na verdade, a organização traz crescimento. Podemos ver a organização em todas as coisas que Deus fez. Na criação, na formação do povo de Israel, na construção do templo, o acampamento dos israelitas no deserto, a divisão da terra, as leis. Deus é um Deus organizado e as coisas de Deus devem também ser feitas de um modo organizado. Então, a organização em várias áreas é um fator que faz crescer. E nós vamos focar então algumas coisas que precisam ser organizadas na sua escola bíblica dominical. Em primeiro lugar, você tem que ter uma secretaria organizada. A secretaria parece uma coisa muito simples, mas ela precisa de organização. Hoje é possível, está disponível no mercado até alguns softwares de administração da escola bíblica dominical. Não estou dizendo que você tenha que ter esse material, mas é um material que existe, é um material que facilita em muitos aspectos o trabalho de secretaria da escola bíblica dominical. Há vários tipos de relatórios que um secretário deve fazer. Não é apenas aquele relatório das classes de domingo de manhã, mas o relatório deve ser, o secretário deve ter uma ficha de cada aluno,
um banco de dados onde se consegue facilmente as informações para visitar um aluno, entrar em contato com o aluno, por exemplo. O cadastro deve ter todas as informações possíveis da vida de um aluno e, através então desse trabalho de secretaria, nós poderemos entender como está a nossa escola bíblica dominical. Além daquele relatório tradicional, né? Matriculados, ausentes, presentes, visitantes e total, eu sugeriria que alguns pontos fossem acrescentados e anotados. Por exemplo, alunos novos. Quantos alunos novos matriculamos o ano passado? Quantos visitantes pela primeira vez estiveram presentes na nossa escola bíblica dominical? Os nossos relatórios não costumam ser precisos. Por exemplo, todos os domingos temos lá 10, 5 visitantes, mas quem são esses visitantes? São gente da igreja, gente que é membro, mas não é aluno, então é contado como visitante da escola bíblica dominical? São de fato visitantes que estão conhecendo a escola bíblica e que são novos alunos em potencial. É lógico que os visitantes que são membros da igreja também são alunos em potencial, mas é importante, se a escola dominical quer ter um foco evangelístico, precisamos novas pessoas visitando a escola dominical. O relatório deve anotar também quantas pessoas tomaram decisões para a salvação naquela semana, naquele domingo, visitas que foram feitas durante a semana, contatos, quantos alunos da escola dominical conseguimos batizar, quantos alunos foram promovidos de uma classe para outra. A escola bíblica dominical precisa de certificados de promoção. Alguém já disse que a escola dominical é aquela escola que você estuda e nunca se forma. É diferente do que acontece numa escola secular. A criança estuda lá o prézinho e ele já recebe um diploma. Depois ele faz aí o primário, recebe outro diploma. Depois termina a 8ª série, outro diploma. Termina o colegial, outro diploma. Termina o curso superior, outro diploma. Depois vem pós-graduação, mestrado, doutorado, e cada um desses avanços é finalizado com um certificado. Uma coisa que motiva a escola bíblica dominical é que os alunos estejam recebendo certificados de promoção. Então, todos os anos, os alunos que mudam de classe devem receber um certificado de promoção. Cada curso terminado, série de estudo terminado na escola bíblica dominical, o aluno que participou, 75% das aulas, deve receber um certificado. Isso é tremendamente motivador, mas nós não temos feito isso porque não temos uma secretaria organizada. Organize as suas salas de aula. O equipamento adequado produzirá melhor aprendizado. Então é preciso atualizar a escola bíblica dominical de muitas maneiras. A secretaria precisa ser atualizada. Se você puder comprar um computador, uma impressora, quadros brancos, projetores, data show, quadro magnético, palco de bonecos, flanelógrafo, quadro de pregas e outras coisas, compre. Eu sei que não dá para comprar tudo de uma vez, eu falei aqui algumas coisas que têm um alto custo, mas você pode começar das coisas básicas. Equipe cada sala de aula com um quadro verde, um quadro de giz. Dê um púlpito ou uma mesa para o professor, cadeiras adequadas àquela faixa etária. Então são coisas básicas pelas quais precisamos começar. Depois então vá para outras coisas. Se você não tem dinheiro, compre uma chapa de Duratex, vai na loja de tinta com uma lata de tinta que se chama verde escolar. Então você corta aquela chapa de Duratex, pega a tinta verde escolar e você vai fazer um quadro de giz para cada classe da sua igreja. Comece por aí e vá fazendo. Quando as pessoas verem o que está acontecendo, você vai conseguir alguns voluntários, alguns cooperadores e outras coisas se tornarão possíveis na sua escola bíblica dominical.
né? O equipamento adequado também produz bom conforto para os alunos. Então, muitas classes de escola dominical às vezes estão abandonadas, né? Ainda que o templo da igreja seja bem cuidado, às vezes a classe da escola dominical estão lá jogadas, nunca foi colocado piso nas classes, nunca foi pintado, nunca teve uma iluminação boa, ventilação, acessos adequados. Tudo isso precisa mudar. Nós precisamos mobiliar as classes, né? Colocar cortinas onde é necessário, um ventilador e outros equipamentos que darão conforto aos alunos da escola dominical. Precisamos, na verdade, organizar todas as coisas na escola dominical. Diz a lei da organização que deve haver um lugar para cada coisa e cada coisa deve estar no seu lugar. Há escolas dominicais que são realmente uma bagunça. As coisas estão jogadas por todo lado, não há armários, não há lugar para guardar as coisas. As salas que deveriam ser salas de estudo da escola bíblica dominical estão cheias de material de construção, de coisas que estão quebradas e ninguém conserta, salas que estão lacradas, fechadas ou que estão tendo um uso inadequado. Essas salas precisam ser resgatadas, esse espaço precisa ser usado para ensino, porque foi para isso que ele foi construído. Organize o currículo e o material didático. Ensinar a Bíblia só não é suficiente, nós precisamos ter um ensino adequado a cada faixa etária. E para isso é necessário um currículo. Eu sei que muitas igrejas têm aquele lema de na nossa escola bíblica só ensinamos a Bíblia. Muito bem, isso é correto, mas para que o ensino se torne eficiente e adequado para cada idade, nós precisamos lançar mão de um material didático, uma literatura que vai transformar o ensino bíblico para a linguagem dos alunos daquela faixa etária. Então temos que deixar esse sofisma de lado e usar material didático, material que foi escrito por pessoas que conhecem pedagogia e que sabem das necessidades de cada faixa etária. Seria bom se todas as nossas igrejas tivessem pessoas capacitadas, competentes para escrever o material da escola dominical, mas a realidade é outra. Então precisamos lançar mão de materiais. Nós não temos uma casa publicadora, uma editora, mas existe material bom aí no mercado, material tradicional, material bíblico, né? E nós podemos então e devemos adotar um desses currículos para que o ensino tenha uma continuidade e que as pessoas possam realmente avançar no conhecimento bíblico, no aprendizado da palavra de Deus. Analise o material antes de usar, uma vez aprovado, adote o material e tenha esse material em mãos e use esse material sempre que possível. Forme uma equipe. A escola dominical é um projeto que só pode ser desenvolvido por uma equipe. Então, o pastor deve estar envolvido uma diretoria que deve haver na escola bíblica dominical. Ela deve ter o superintendente ou o diretor da escola dominical, o vice-superintendente ou vice-diretor. Na diretoria da escola dominical também tem o secretário, o vice-secretário. É de bom alvitre que tenha um tesoureiro, um vice-tesoureiro. A escola dominical terá uma tesouraria auxiliar que deverá prestar contas à tesouraria da igreja e então todo o movimento que houver na escola dominical, com campanhas, passeios e outras coisas que demandem dinheiro, esses tesoureiros estarão cuidando da escola bíblica dominical. Pode haver também na diretoria ainda um diretor pedagógico, um diretor de expansão ou de evangelização, que estarão trabalhando juntos para que a escola dominical tenha um bom ensino e tenha também um foco
evangelístico. Além dessa diretoria, estarão envolvidos no Ministério da Escola Dominical, os líderes de departamento. Quando tivermos mais classes, as classes poderão se transformar em departamentos. E então teremos líderes de departamentos, professores e auxiliares, pedagogo, secretário de classe, dirigente de música, instrumentistas, visitadores, treinadores, estagiários. Todos esses fazem parte de uma equipe da escola dominical. Algumas igrejas têm grande dificuldade para conseguir encontrar professor para as classes. Alguns acham até que é impossível ter uma equipe tão grande assim. Mas creia, quanto maior for a equipe da escola dominical, maior resultado ela produzirá, mais abrangente o trabalho poderá acontecer. Organize o trabalho de visitação da escola bíblica dominical. Uma das atividades mais importantes da escola bíblica dominical é a visitação. Todos devem participar das visitações. Você não sabe o impacto que tem na vida de um aluno ser visitado por um professor, principalmente quando se trata de crianças. Elas ficam empolgadas. Uma visita do professor para os alunos novos, para os aniversariantes, para os que estão enfermos ou faltando, isso trará uma grande motivação e vai manter o trabalho da escola dominical. Muitas vezes ganhamos pessoas novas, mas por falta de visitação perdemos aqueles que já tínhamos. Então é uma troca e isso não é vantagem para a escola dominical. Mas a visitação, ela pode mudar esta situação. Podemos ganhar e manter pessoas novas. Nunca desligue um aluno da escola dominical sem que haja uma real necessidade. Na verdade, os alunos deveriam ser desligados apenas por 3 razões: morte, mudança e membresia em outra igreja. Então, quando a pessoa morreu, mudou de cidade ou membrou-se em outra igreja, então cessam as visitações. Mas em outros casos devemos insistir até que a pessoa seja tocada por Deus e volte a participar. Devemos demonstrar grande amor no trabalho de visitação. Organize os seus alvos. A escola dominical precisa ter alvos. Quem não tem alvos nunca sabe aonde chegou. Então, quantos alunos novos queremos na nossa escola dominical para o próximo ano? Agora note bem, os alvos não devem ser feitos de forma frívola. Os alvos têm que ser feitos com sabedoria. Então, antes de formular alvos, nós precisamos tomar pé de qual é a nossa situação. Quantos alunos matriculamos o ano passado? Matriculamos 10. Então, qual será o alvo para este ano? Quantas classes nós temos? Quantas classes novas podemos ter? Vamos dobrar o número de classes. Bem, é um alvo desejável, mas se nós não treinarmos professores e não tivermos novos alunos, não adianta querer dobrar o número de classes. Então, uma coisa está intrinsecamente, um fator está intrinsecamente ligado a outros. Agora, veja bem, o crescimento pode acontecer de uma maneira rápida, se avançarmos em todos os fatores de crescimento. Eu já vi escola bíblica dominical crescendo 76% num ano. E não foi de 2 para 4, foi de 100 para 176 em média. Agora veja, tinha domingo que dobrava, tinha domingo que tinha mais de 200, alguns domingos caía para 150, mas houve um crescimento fantástico, porque ao mesmo tempo que foram equipadas as classes, organizado o trabalho em geral, foram adicionados novos alunos, foram treinados novos professores, mais espaço foi agregado e também nós conseguimos abrir novas classes. Então, fazendo todas essas coisas, houve um crescimento vertiginoso de um ano para o outro. A estatística, a média de presença cresceu de 100 para 176 em um ano. Isso é possível.
Nós já vimos isso acontecer. Mas todos os fatores foram trabalhados ao mesmo tempo, simultaneamente. Você vai falar, mas pastor, por onde eu começo? Comece no fator mais fraco. Por exemplo, imagine um barril composto de várias cerdas, mas uma daquelas cerdas ou mais estão quebradas. O que é que vai determinar o nível da água dentro do barril? É a cerda que tem a falha mais baixa, a cerda menor, aquela que está quebrada. Então, ali está o vazamento, ali ficará o nível da água. A escola bíblica dominical também é assim. O que é que determina o crescimento? É o fator mais fraco. Então devemos analisar, ver qual é o fator mais fraco e procurar melhorar esse fator. Depois de melhorar, vamos fazer uma nova análise e descobrir então qual será o outro fator que precisa ser trabalhado. E assim o nível da água, o nível de crescimento irá acontecendo do nível mais fraco para o mais forte. Muito bem, então organize seus alvos. Tome pé da situação da escola dominical, quantos alunos temos, quantos matriculamos, quantos batizamos, e então estabeleça alvos realistas. Não coloque alvos grandiosos, né? Alguns superintendentes no final do ano chegam, olha irmãos, o ano que vem nossa escola vai dobrar. Cada um traz um e pronto, dobramos. Parece fácil, né? Mas será que temos espaço para dobrar? Se dobrarmos, teremos professores? Temos material? Temos cadeira para as pessoas sentarem? Então, devemos tomar cuidado quando queremos um crescimento muito rápido. Esse tipo de crescimento não estruturado, ele não dura muito tempo, né? Podemos até ter uma explosão de crescimento do dia para a noite, mas se não houver estrutura, ele se perde. Por exemplo, você pode fazer uma campanha, você tem lá 30 alunos na escola dominical, você pode ter lá num domingo de manhã, você pode ter mais de 100, 150. Aluga um trenzinho, e desse trenzinho que levam as crianças, oferece picolé, você vai triplicar o número de crianças da escola dominical. Só que você não pode fazer isso todo domingo, você não tem estrutura para isso, você não tem espaço, você não tem professores, você não tem material didático. Você pode fazer, e aí vai ser uma festa, mas isso não trará um crescimento permanente na sua escola bíblica dominical. Você precisa estruturar o trabalho. Organize o seu calendário. O calendário e o programa anual são necessários para que os alvos possam ser alcançados. Então, o calendário é de suma importância. Quando colocamos alguma coisa no calendário, então, bem provável que aquilo que foi colocado no calendário seja realizado. Quando não colocamos algo no calendário, isso acaba não acontecendo. Os eventos no calendário mostram aquilo que a igreja considera importante. Nós precisamos colocar a escola dominical no calendário da igreja. As reuniões mensais de planejamento e avaliação da equipe de coordenação, a diretoria da escola dominical tem que ter dia e hora marcados. A reunião mensal de professores, nós sugerimos um sábado à tarde para que isso ocorra, e pode-se fazer de maneira casada com o trabalho de visitação. Então, às 15 horas acontece a reunião dos professores, às 16 horas, por exemplo, acontece a visitação mensal dos professores. Também, uma noite por semana, podemos estabelecer um trabalho de visitação da escola dominical. Isso não significa que todos os professores deverão ir toda semana, naquele dia à noite, para fazer visitação. Não, é possível fazer uma escala. Então, o professor, uma semana por mês, num dia à noite, irá com a equipe fazer visitação. E também no sábado à tarde, quando houver a reunião dos professores. Muito bem, semana anual de treinamento ou finais de semana de treinamento. Durante todo o ano deve estar no calendário um treinamento para a escola bíblica dominical. Deve entrar no calendário anual, seja
trimestral, semestral ou anual que seja, mas alguma coisa tem que ser feito para o treinamento, e isso deve estar no calendário da igreja. O dia anual de promoção. Nós sugerimos que esse dia seja no final do ano, e então os alunos que forem mudar de classe no ano novo, eles devem receber um certificado de promoção, estão sendo promovidos de uma classe para outra. Nesse caso, a promoção não acontece no dia que a criança faz aniversário, mas segue mais ou menos o sistema da escola pública. Se uma criança ela faz 7 anos até o meio do ano, então ela entra para aquela classe de 7 anos nesse ano. Se ela faz 7 anos depois do meio do ano, então ela só entrará no ano seguinte, só vai ser promovida no outro ano. Muito bem, o dia do professor. Valorizamos muito o dia do pastor, e com razão, porque eles merecem, o dia da esposa do pastor, mas também o dia do professor, por que não? O mundo secular comemora esta data, e também dentro da igreja o dia do professor deve ser comemorado. Os mestres devem ser homenageados, a igreja deve mostrar que eles têm um ministério que é valorizado, um ministério importante dentro do ministério geral da igreja. Devemos ter também o dia da escola dominical e o mês da escola dominical. Então, tem sido usado o mês de abril, o quarto domingo do mês de abril, como dia da escola dominical. Então, abril, o mês da escola dominical, e o quarto domingo de abril, o dia da escola bíblica dominical. Escola bíblica de férias. Devemos ter esse evento também no calendário da igreja. Isso não deve ficar para a última hora, vamos ver se dá, se faz, se acontece, mas deve estar no calendário da igreja. Uma coisa importante, não cancele as aulas da escola dominical por causa de dias especiais, ou para ensaiar para dias especiais. A escola bíblica é mais importante que eventos. É lógico que podemos separar algum tempinho para ensaiar, ou ficar um pouquinho, 10 minutinhos depois, mas a programação da escola bíblica dominical, ela não está sujeita a dias especiais. Ela deve ser uma programação fixa, o ensino é a coisa principal. Ocasionalmente pode haver uma comemoração, Dia dos Pais, Dia das Mães, mas sem atrapalhar o principal objetivo da escola dominical, que é ensinar. Organize o orçamento. Comece investindo recursos com o treinamento de professores e oficiais da escola bíblica dominical. Talvez você está numa escola bíblica e tem muitas necessidades. Falta material, falta espaço, faltam cadeiras, faltam alunos, mas comece investindo nos professores. Professores bem treinados farão a diferença no ministério da escola bíblica dominical. Depois, invista no material de ensino. Você tem pessoas qualificadas para ensinar, então agora dê-lhes um material de qualidade, um material que eles poderão realmente transmitir um conteúdo que venha enriquecer não só o conhecimento dos alunos, mas a vida pessoal. Porque a escola bíblica, na verdade, ela não deve preocupar-se só em transmitir conhecimento bíblico, mas sim que esse conhecimento transforme a vida dos alunos. Para isso precisamos bons mestres, bons conteúdos. Depois, invista em equipamento imobiliário. Precisamos de equipamentos de ensino para a escola bíblica dominical, como falamos anteriormente. Às vezes é um quadro de giz que não tem, uma cadeira para o aluno sentar, uma mesa para o professor, um flanelógrafo, histórias bíblicas para o flanelógrafo. Enfim, é necessário que se faça um investimento nessas coisas. Como o professor fará um bom trabalho se não tiver equipamento e material didático de qualidade para ensinar? Tome como base as despesas do ano passado, desde que elas não tenham sido nada.
que algumas igrejas não investiram nada na escola dominical no ano passado. Então, se você dobrar a despesa do ano passado, né, nada vezes 2 é nada. Mas comece a investir na escola dominical. Veja quanto investiu o ano passado e invista um pouco mais esse ano, né, sempre um pouco mais que a inflação. Vá investindo na escola bíblica dominical. Também, comprando material, tenha cuidado que esse material seja bem cuidado, que esse material seja todo, se é flanelógrafo, seja bem recortado, que ele bem guardado, guardado em envelopes. Compre um arquivo de pastas suspensas, coloque esse material de flanelógrafo todo ali, arquivado em pastas, por ordem alfabética. O secretário controla a entrada, a saída desse material. Você terá material para usar por muitos anos. Mas se a escola dominical não estiver organizada, você vai gastar o seu dinheiro em material, o material vai se perder na casa de professores ou em algum canto da igreja e vai se estragar, e o investimento será perdido. Então, nós precisamos ser zelosos com as coisas de Deus, com o dinheiro de Deus, investir e depois ter certeza que o investimento será bem utilizado, que o material será bem guardado e teremos um bom uso por muitos anos. Então é necessário investir na escola bíblica dominical, no sentido de colocar a EBD no orçamento da igreja. Se esse é um ministério importante, ele merece também uma parcela importante dos recursos financeiros que a igreja tem. Muito bem, organize as suas campanhas. A escola bíblica dominical, como eu disse, ela não está preocupada só em ensinar a Bíblia formalmente, passar conhecimento para os alunos, mas através das campanhas, a escola dominical ela pode trabalhar a vida dos alunos, certos hábitos que precisam ser mudados. Por exemplo, a escola bíblica dominical ela pode lançar uma campanha de fidelidade, premiando pessoas que não faltaram nenhum domingo na escola dominical. Então, se uma pessoa, por exemplo, não faltou nenhum domingo na escola dominical, no final do ano o secretário levanta esse dado, faz um diploma de fidelidade, entrega àquela pessoa e a pessoa vai sentir-se abençoada e outros vão sentir-se motivados também a não faltar na escola dominical. Já falamos sobre a entrega de certificados aos alunos que apareceram 75% das aulas, de um determinado curso. Então, por exemplo, você está numa série de estudos A Vida de Davi. Então, são 12 lições, por exemplo, e o aluno veio todas as lições, ou veio mais que 75% das aulas. Então, ele recebe um certificado de conclusão daquele curso. Isso é muito importante, né? Campanha da pontualidade. Algumas igrejas têm grande dificuldade, crentes que chegam 10, 15, 20, 30 minutos atrasados na escola bíblica dominical. Então pode-se fazer uma campanha de pontualidade, coloca lá um quadro de um personagem rindo, né? Parabéns, você chegou na hora. Aí quando dá o horário você vira, coloca um outro quadro que tem alguém fazendo uma espécie de careta, dizendo, puxa, você chegou atrasado de novo. Então são coisas que nós podemos trabalhar através de campanha. A escola dominical ela pode promover campanha de evangelização, campanha de leitura da Bíblia, desafiar os alunos da escola dominical a lerem a Bíblia durante o ano. No final do ano, então, dar um certificado para aqueles que leram a sua Bíblia durante o ano. Isso é papel da escola dominical, promover a leitura da Bíblia, a pontualidade, a fidelidade, campanha de assistência social. Às vezes no começo das aulas escolares há muitas crianças da igreja que não têm recursos para comprar o material. A igreja pode fazer uma campanha do material escolar, ou uma campanha do agasalho nos meses de inverno. Isso pode ser promovido e ensinado na escola bíblica dominical. A escola dominical está ensinando os crentes a terem compaixão, a cuidarem das pessoas necessitadas. Então há várias campanhas que podem ser feitas através
da Escola Bíblica Dominical. E essas campanhas, com certeza, vão produzir alguns hábitos, uma visão diferente de certos aspectos da vida dos crentes que precisa ser transformado. Precisamos organizar a comunicação. A escola dominical precisa de propaganda, divulgação. Isso começa do púlpito. O pastor deve fazer esse trabalho, mas não ficar só aí. O boletim divulgando as programações, o calendário da escola dominical, os estudos que estão sendo oferecidos. Podemos também ter alguns grupos do WhatsApp para a igreja toda, para cada classe, e durante a semana então o professor contacta os seus alunos, fala sobre o estudo que vai acontecer. Tudo isso são fatores de motivação, propaganda. A igreja deve ter um site na internet, o site deve colocar essas informações, quantas classes temos, que assuntos estamos estudando, e colocando alguns vídeos de testemunhos de pessoas da igreja falando sobre o ministério da Escola Bíblica Dominical. Então, toda essa questão da propaganda, da comunicação é muito importante para a organização e o crescimento da Escola Bíblica Dominical. Nós precisamos organizar a nossa Escola Bíblica Dominical, de maneira tal que ela possa alcançar os seus propósitos. Se você quer ter 100 na escola dominical, então organize-se para 100. Se você quer 200, organize-se para 200. A organização sempre deve ir à frente do número de alunos que temos. E devemos continuar nos aperfeiçoando na organização para que a escola dominical ela possa avançar, ir em frente, alcançar os seus propósitos. Uma escola desorganizada acaba virando um mau exemplo para os seus alunos. E o exemplo ruim acaba ensinando algo ruim que nós não queremos.